O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos coloca diante de uma pergunta que corta o coração. Quem está governando a nossa vida? Quem está governando a nossa vida? Deus ou as nossas próprias ambições, nossos medos e interesses? Veja, na primeira leitura temos a figura de Saul, um homem comum, procurando jumentas perdidas que seu pai mandou. O pai de Saul. Ele sai para resolver um problema pequeno, doméstico, quase insignificante, mas Deus estava preparando algo maior. Saul, na verdade, não estava buscando ser rei. Ele não estava planejando um trono, mas Deus o encontra no caminho da simplicidade. E aqui está a primeira verdade dura. Deus nos chama quando estamos ocupados com o ordinário, não quando estamos tentando parecer extraordinários. Samuel, o profeta Samuel, unge Saul e diz: o Senhor te ungiu chefe do seu povo. Saul muda de posição, mas não muda imediatamente de coração. E aí está o drama humano. Deus nos confia uma missão maior do que a nossa maturidade espiritual. Unção não é garantia de fidelidade. Chamado não é sinônimo de conversão. O salmo de hoje proclama: Senhor, o Rei se alegra em vossa força. Não em seu poder, não em sua estratégia, não em sua imagem, mas na força do Senhor. Quando o homem se alegra em si mesmo, ele cai. Quando se alegra em Deus, ele permanece, e permanece firme. O problema não é ser escolhido. O problema é esquecer quem o escolheu. E então chegamos ao Evangelho. E aqui Jesus escancara o coração de Deus. Jesus vê Levi. Levi é o nome de Mateus, um cobrador de impostos, um homem rejeitado, mal falado, marcado pelo pecado público. E Jesus não diz: Mateus, muda primeiro. Ele não fala: Mateus, conserva a tua vida. Ele não diz: Mateus, depois eu te digo alguma coisa. Ou: Mateus, conserta
a tua história, a tua vida. Não. Jesus diz apenas: segue-me. Levi ou Mateus, segue-me. Isso demonstra nossa lógica religiosa, porque nós gostamos de um Deus que chama os prontos, nós gostamos de um Deus que chama os ajustados. Nós gostamos de um Deus que chama os que parecem santos. Mas Jesus chama os doentes, Jesus chama os confusos, Jesus chama os pecadores conscientes de que precisam de salvação. A esse Jesus chama. Ele chama você, ele me chama também. E quando Jesus se senta à mesa com pecadores, os religiosos corretos murmuram, sempre murmuram. Porque quem vive de aparência, meus irmãos, se incomoda com a misericórdia. Mas Jesus responde com uma frase que deveria ecoar dentro de nós como um trovão. Não são os sadios que precisam de médico, mas são os doentes. Os doentes precisam de médicos. Meus irmãos e minhas irmãs, isso não é permissão para o pecado. Isso é revelação de amor. Jesus não veio para confirmar nossa falsa santidade, mas para curar nossa doença interior. Saul foi ungido rei, sim, foi ungido rei, mas mais tarde se perdeu porque quis agradar mais aos homens do que a Deus. Mateus, ou Levi, foi chamado pecador, mas se tornou apóstolo porque largou a mesa do lucro para sentar-se à mesa da graça. Isso é espetacular, isso é maravilhoso. E a palavra hoje nos pergunta, sem rodeios: você quer ser escolhido ou quer ser transformado? Você quer o trono ou quer o seguimento? Você quer aparecer justo ou quer ser curado? Jesus ainda passa, Jesus ainda olha, Jesus ainda chama, como fez com Levi, como fez com Mateus, não é? Mas ele não chama quem se acha perfeito. Quem se acha perfeito, ele abomina. Ele chama quem tem coragem de levantar-se. Que hoje, meu filho e minha filha, ao ouvir esta palavra, não façamos de conta que não é conosco, é comigo, é com você sim, porque ou nós seguimos Jesus ou apenas o observamos de longe. E observar não salva, seguir sim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Inclina a cabeça agora, meu filho e minha filha, para receber a bênção. O Senhor Todo-Poderoso, que criou tudo que existe, venha sobre você neste momento, te dando conforto espiritual, para que você seja um Levi, que seja um Mateus, que siga quando Jesus chamar. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.